Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Clinsan em Itajaí para mais um vídeo. Vamos conversar hoje sobre bipolaridade. Quem nunca ouviu uma pessoa falando para outra, ou até para nós mesmos, né? Você que está aí do outro lado da telinha, você muda muito de humor, você é bipolar ou você muda de comportamento. Mas não é só isso não. Quem vai explicar pra gente é a médica psiquiatra, doutora Vanessa Degas Menin. Doutora Vanessa, o transtorno bipolar, ele vai além de uma leve mudança de ideia ou de comportamento. O transtorno de humor bipolar, ele é um dos transtornos de humor existentes, assim como a depressão. E ele tem uma característica básica, que é a oscilação entre dois polos, dois extremos. Então, essa pessoa, ela tem uma fase que chama maníaca e uma fase depressiva. Essa pessoa que está na fase maníaca, o que é essa mania? Ela tem um humor, porque é um transtorno de humor, exaltado, eufórico, é aquela pessoa que às vezes fala demais, se sente alegre demais, essa pessoa acaba fazendo dívidas porque gasta muito dinheiro, às vezes tem delírios de que são pessoas famosas ou de que são namorados ou namoradas de pessoas famosas, né? Ou até delírios persecutórios. Essa pessoa tem uma irritabilidade bastante intensa, sempre lembrando que as pessoas não apresentam esses sinais da mesma forma. Mas é basicamente isso, né? Então essa mania também, ela pode alterar a energia. Essa pessoa acha que ela tem uma energia muito maior do que ela realmente tem. Ela fica dias sem dormir, ela fica fazendo faxina na casa 3, 4 horas da manhã, ela acha que não precisa do sono. Fica então, no estágio de euforia. Estado de euforia. Só que nesse estado de euforia podem acontecer muitos problemas. Na verdade, quem mais sofre com isso, ou que sofre também com isso, é quem convive com essa pessoa, porque muitas vezes essa pessoa se envolve em comportamentos sexuais disfuncionais, tem vários parceiros sem usar preservativo, podem até engravidar nesse momento, nessa fase de mania. Então, são esses extremos. A fase depressiva é o contrário. Essa pessoa fica extremamente desanimada, ela começa a se isolar, ela fica triste, ela se sente cansada, tem uma certa lentificação dos movimentos, pensa em suicídio e é nesse momento que pode cometer o suicídio. Essa fase entre a euforia e o estado depressivo, ela é dias, meses ou horas? Ou depende de cada pessoa? Então, existem os tipos de transtorno de humor bipolar. Tem o tipo 1, que é essa oscilação entre a depressão e a mania. O tipo 2 é uma oscilação entre a depressão e uma hipomania, que seria uma mania um pouco mais leve, digamos assim. E existe também o transtorno misto, que é quando essa pessoa oscila ao mesmo tempo, ela tem as duas fases ao mesmo tempo. E também a ciclotimia, que é tudo um pouquinho mais leve. Então existe no transtorno de humor bipolar os tipos diferentes, os graus diferentes. Tem uma prevalência bastante alta. Nos homens ela acontece um pouquinho mais cedo, entre 15 e 25 anos, nas mulheres entre 25 e 35 anos. E existe também, às vezes, se começa alguma fase ou de mania ou depressiva, e entre essa primeira fase, o primeiro episódio, às vezes são 10 anos. Então, por isso que o diagnóstico às vezes é tão dificultoso. Hoje em dia tem se trabalhado, porque o transtorno de humor bipolar tem sido bastante estudado em relação às causas e tudo mais, a fisiopatologia. Então, às vezes, a gente prefere prevenir. Quando tem um primeiro episódio depressivo, tem a genética, essa questão genética no transtorno de humor bipolar é bastante importante. Ou seja, se tem alguém na minha família, exatamente. Então, se tem essa predisposição, já tentar para o primeiro episódio depressivo, e muitos médicos até trabalham com a prevenção, já começando a medicar esses pacientes. Mas como é que a pessoa... Porque assim, doutora Vanessa, é muito comum a gente ter dias alegres, dias não tão alegres, às vezes você está mais confiante, às vezes um pouco menos. A gente até brinca, né? Tem dias e tem dias. Isso é o normal do ser humano, nem sempre estar bem. Como é que a pessoa sabe que ela tem o transtorno de humor bipolar e ela tem que procurar um médico? Então, ninguém é linear nas suas emoções. Uma simples oscilação de humor, uma simples mudança de ideia, de comportamento, não é critério para transtorno de humor bipolar. Para fazermos o diagnóstico é necessário que tenha alguma fase maníaca ou hipomaníaca. Uma euforia.
Exatamente. Porque senão nós não saberemos se é uma depressão unipolar ou se é uma depressão bipolar, que faz parte uma das fases do transtorno de humor bipolar. Seria mais ou menos, para a gente fechar, como uma droga, que deixa a pessoa muito ativa e quando o efeito passa, ela ficaria naquele estado depressivo ou para baixo, como diríamos. Isso seria essa oscilação de humor da pessoa. E aí ela precisa da ajuda de um psiquiatra. Sempre procurar o psiquiatra. O tratamento é medicamentoso, essa patologia não tem cura. Esse tratamento, ele é importante ressaltar que precisa da medicação, porque o que acontece quando a gente começa a tratar com a medicação? Os episódios, eles ficam menos frequentes e bem menos intensos. Então existe um mito de que o bipolar, como a gente acaba descrevendo, ele não vai conseguir casar, ter filhos, trabalhar, ele pode viver uma vida normal, basta tratar com a medicação. E a medicação básica, digamos assim, são os estabilizadores de humor. Quando tem o processo depressivo ou tem outras questões, às vezes alucinação, por exemplo, porque na fase maníaca podem ter delírios e alucinações, nós podemos usar também os antipsicóticos para ajudar no sono, os ansiolíticos, enfim. Mas a base do tratamento são os estabilizadores de humor e tem que ser por longo período, sempre pensando que é uma doença crônica, que tem tratamento e que ninguém muda o comportamento por estar mudando, usando a medicação. Sim. A pessoa pode viver uma vida normal. E quanto mais nós tratamos, mais nós amenizamos o próximo episódio, impedimos talvez com que ele apareça e o tratamento acaba ficando mais eficiente. E lembrando também do estilo de vida saudável, que sempre faz muita diferença. Nós conseguimos usar menos medicações, uma dose menor, se as pessoas realmente se engajam no tratamento. Mas realmente existe um preconceito, as pessoas têm medo de usar a medicação. Esse rótulo do bipolar é bastante complicado, por isso do preconceito, mas é sempre importante procurar ajuda, desmistificar essas impressões errôneas que nós temos sempre das situações. Se todo ser humano pensar assim, auxiliar em vez de criticar, seria bem mais fácil, né, doutora Vanessa? Muitos pacientes mais estariam aqui hoje procurando ajuda. Muito obrigada. E você que nos acompanha aí do outro lado da telinha, não esquece de seguir o canal no YouTube, as redes sociais, tem o Instagram e tem o Facebook, é ClinSan, sempre com uma novidade, um vídeo novo. E se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, pode deixar aí que a doutora Vanessa ou um dos profissionais da clínica vão responder para você. Até mais!